Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abram suas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo, capítulo de número 10. Aleluia. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Só tem 14, né? Vocês podiam ter adivinhado. Eu já não estava dizendo qual que era a carta. Capítulo de número 10. E o verso de número 7. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 1 até o 13. É importante este texto da palavra de Deus. 1 Coríntios 10, o verso 1 até o 13. Hoje estivemos ali em Planalto, no Robson. Essa semana ficou mais velha, aniversariou. Fomos ali comer uma carne, se alegrar na presença de Deus. Mas eu digo uma coisa para vocês, irmãos: o culto ali hoje pela manhã, ele foi um culto tanto quanto diferente. Essa palavra Deus me deu durante o culto. Enquanto a minha mãe falava lá, isso tocou forte no meu coração através dessa palavra. Ah, você abriu e viu a palavra? Não. Estava assentado e me veio o último versículo que nós vamos ler, vem inteiro na minha mão. Irmãos, eu tenho uma dificuldade para gravar versículos, vocês não têm noção. Eu gravei, eu acho que o Salmo 23, por milagre de Jesus. Mas me veio inteiro assim na minha mente. Eu corri, peguei a minha Bíblia, outra Bíblia que eu tenho dentro do carro ali, que não é toda marcadinha que nem essa. Fui reto em cima desse texto. E Deus falou ao meu coração. Deus falou ali esta manhã. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, ou morreram no deserto, entre aspas, para que fique mais subentendido. Essas coisas foram nos feitas em figura, como exemplo, para que não cobicemos as coisas, mas como eles, as coisas más, como eles cobiçaram. Vamos ler de novo. Estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, ou fazer festa. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados
os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não vos sobreveio tentação, ou não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Pode tomar os vossos assentos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é sábio, é sensível. O próprio nome dele já diz, ele é santo. E ele conhece a minha, a tua vida, as nossas dificuldades, mas também conhece os nossos talentos, aquilo nos quais a gente se sobressai aos outros que estão ao nosso redor. Aquilo que temos de melhor ele sabe, e aquilo que temos de pior ele também sabe. Mas o inimigo de nossas almas também nos conhece. Ele sabe também das nossas fraquezas, dos nossos defeitos. Ele sabe das nossas virtudes, em que somos mais fortes, mas também sabe em que nós somos mais fracos. Eu era ainda bem jovem, bem pequeno. Isso faz muito tempo. Na nossa casa tinha um livro, não sei que fim levou, mas era um livro ilustrado que mostrava. O nome do livro era O Coração do Homem. Aquele livro ilustrava um homem, a figura de um homem, a cara até que assim mais ou menos, e daqui para baixo era o coração. O coração do homem. E ali se apresentava dois tipos de pessoa. Um totalmente dominado pelo mal, iludido pelas coisas do mundo. E o outro, jamais para o final do livro, quando ele passava pelo processo de purificação e varredura, que a palavra de Deus, revelada por meio do Espírito Santo de Deus, consegue processar na vida do ser humano. Havia também outro livro na nossa casa, que era chamado O Grande Conflito. Também não sei que fim levou, porque faz muitos anos. E ali narrava a história do grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. A luta dele pelo coração da pessoa, do ser humano. A luta por nos conquistar. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a carta dele aos Coríntios, ele tem um objetivo bem claro. Encorajar os crentes, encorajar aqueles que já eram da fé. E instruí-los a viverem um mundo corrupto, um mundo degradado, um mundo cheio de concupiscências, de mentira, de idolatria, de vaidade, de prostituição, de tudo que não preste. Instruí-los a conviver em meio a este mundo, mas em santidade. Tem um hino que a minha mãe canta que diz assim: estou no mundo, mas não sou deste mundo. A minha pátria não é aqui.
Nós somos peregrinos. Eu mais do que vocês, porque o meu nome diz que eu sou peregrino. Somos peregrinos neste mundo. Para quem não sabia, fique sabendo. Meu nome significa peregrino e andarilho. Nós somos peregrinos, irmãos, neste mundo. O nosso lar, a nossa pátria, está além da compreensão natural humana. Ela precisa ser nutrida pela palavra de Deus e só é compreendida para aqueles que nascem de novo e vivem pela fé. Se você não nascer de novo, você pode até ter ouvido falar, mas você jamais conseguirá sentir o que é um desejo ardente, uma necessidade constante, como que uma saudade que jamais pode ser suprida, senão pelo Espírito Santo, um desejo enorme de voltar de onde a gente veio. Mas alguém pode dizer, mas você nunca esteve lá. Ora, a Bíblia Sagrada diz que o nosso espírito vem de Deus. E aquele que é nascido do Espírito, ele sente essa saudade, esse desejo imenso em voltar de lugar aonde ele veio, que é o céu. De voltar ao mesmo nível espiritual que tinha Adão antes da queda. De voltar ao jardim do Senhor. Durante o processo todo da humanidade, até os dias de hoje, Deus sempre trabalhou num plano de redenção para proporcionar àqueles que aceitaram o seu Filho como único e suficiente Salvador de sua vida e que o receberam, seja antes da vida de Cristo ou depois da vida de Cristo. Deus sempre trabalhou em um plano para reaproximar o homem de Deus, levá-lo à santidade, à estatura de varão perfeito, como Cristo assim se fez, para que um dia, ao soar da última trombeta, nós pudéssemos nos encontrar com Cristo nas nuvens. Para que ao soar da última trombeta, eu e você, igreja, Oh, Senhor Jesus, possamos, triunfantes, vencedores, adentrar os portais celestiais. E o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, ele vai escrever esta carta aos irmãos, à igreja de Corinto. Já na sua terceira viagem ele vai escrever e vai instruir o povo. Porque a igreja de Corinto era uma igreja estava num lugar totalmente dominado por Satanás. A desgraça da prostituição, da maldade, da corrupção imperava naquele lugar. E era comum para a igreja daquela época, muitas vezes, o irmão vir para a igreja, aceitar a Jesus, passar um período na igreja e daqui a pouco estar envolvido nos mesmos atos de outrora. Como um cão que vomita e depois vai e come seu próprio vômito. A palavra do Senhor diz que é assim, aquele que volta para o pecado. Jesus querido. Mas o apóstolo Paulo, ele vai nos instruir. E ele vai ensinar a igreja de Corinto que mesmo em meio à tribulação, à tentação, à luta, à imoralidade e o pecado, o cristão pode trilhar um caminho de santidade, de pureza,
e de justiça. O verso 13 do texto que nós lemos, ele vai dizer que não veio sobre vós tentação senão humana. Eu por muitos anos culpei o diabo pelos pecados que eu cometia. Por muito tempo culpei o diabo pelos erros que eu cometia, pelos fracassos que eu tinha, pelas derrotas que eu tinha na minha jornada. Eu o culpava e dizia: é culpa do capeta. E a grande maioria de nós faz dessa maneira. Ah, porque se eu não fui bem lá no meu emprego, é porque o diabo se levantou e me derrubou. Ah, porque se o meu casamento não está dando certo, culpa é do diabo. Ei, a tentação, e me derrubou. Mas a palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Oséias: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Se a tua família não está bem diante de Deus, não é culpa, irmão, do diabo, é culpa de você, que não está firmado na rocha, de repente fazendo aquilo que é necessário, obedecendo a palavra de Deus, pregando, orando, jejuando, buscando, se consagrando. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: não vos sobreveio sobre vós tentação senão humana. O que ele quer dizer com isso? O diabo pode tentar você. E o diabo, ele vai tentar você. O diabo vai tentar interferir na tua vida de todas as maneiras possíveis. Ele vai colocar um atribulado no meio da tua jornada. Ele vai proporcionar um monte de coisas para que você tropece. Vai colocar tropeço na tua frente. Vai lançar setas de enfermidade das mais inúmeras possíveis. Vai sim. Mas a tentação é da nossa carne, não do nosso espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que a tentação aqui é carnal e não espiritual. A tentação aqui é deste mundo. Sofre interferência do outro lado? Sofre. Mas é deste mundo. Exemplo. Mais ou menos uns 7, 8 meses atrás, eu entrei dentro de um apartamento lá no bairro Passo dos Fortes para fazer um serviço. A grande maioria dos irmãos aqui sabe com quem que eu trabalho. Trabalho com reformas e presto serviço para uma construtora. A dona do apartamento mandou mensagem para mim e disse: Gerson, a chave está debaixo do tapete, você entra lá dentro, faz o serviço, depois chaveia a porta de novo, deixa a chave no mesmo lugar, porque eu não vou estar em casa, estou trabalhando. Eu entrei, e a chave, entrei no apartamento. Quando eu entrei assim na porta, a porta aqui, como se estivesse nessa direção, jogo no lado uma mesa, uma garrafa de vinho, 2 taças em cima, algumas comidas e coisa ali, e dinheiro, como se aqui fosse a taça, e o dinheiro estava debaixo da taça. Eu olhei por fora, vi que tinha uma nota de 50 e uma nota de 20, mas tinha mais dinheiro ali. E não tinha ninguém em casa, não tinha uma câmera, nada naquele lugar. Aí eu peguei, tirei uma fotinha, se eu não me engano eu mandei para Débora. Eu disse: ó, a tentação do capeta aqui é para provocar a gente, ó. Fiz o serviço que eu tinha de fazer e fui embora.
Passou-se alguns dias, eu voltei para terminar o serviço que eu tinha começado naquele dia. Aí ela estava em casa. E nós conversa vai, conversa vem. Ela entra no assunto da minha prestação de serviço ali e ela disse para mim, pois é, eu trabalho na nossa casa. Muito bom que eu tenha teu contato, porque eu vou indicar o teu nome lá, porque hoje em dia é difícil a gente ter pessoas de confiança para botar a trabalhar, principalmente dentro dos apartamentos das pessoas. É complicado. E como eu trabalho lá cuidando de toda a parte jurídica de documentação deles, e eu sei que eles sempre precisam de gente para prestar serviço. Quem sabe um dia eles te chamam. Até hoje não me chamaram, mas talvez um dia eles me chamem. Agora você imagina se eu tivesse pegado aquele dinheiro que estava ali sobre a mesa. Alguém ia dizer assim, pegou, daqui a pouco podia me incomodar, a empresa ser proibida eu ser proibido de entrar dentro do condomínio ou coisa assim pudesse acontecer, porque uma acusação dessa é gravíssima. Aí eu ia dizer, tentação do diabo. Sim, pode ser uma tentação do diabo, mas quem que cedeu? Se botar a mão naquilo que não lhe é devido. O diabo não vem e não obrigou eu ir lá. Agora vou te pegar e dominar, tu vai pegar. Não. O diabo vem, te induz. Alimenta a tua mente. Faz parecer aquilo maravilhoso, desejoso. O camarada está passando na rua, olha a casa das tias lá, das primas. Vou entrar lá, dinheiro no bolso. Salário, dia 5 do mês. Vou entrar lá. E daí? Depois o casamento vai à breca, a mulher descobre, gasta tudo que tem, não sobra para pagar as contas. O devorador entrou na minha casa, destruiu tudo, o diabo acabou com o meu casamento. O diabo acabou? Não. Você cedeu à tentação dele. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não vos veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. É a Bíblia. Toda tentação você pode vencer. Toda ela. Não existe tentação que o crente não possa vencer. Conta-se uma história, eu ouvi isso há muitos e muitos anos atrás, de um pregador. Não lembro se foi numa fita, foi num culto que eu estava. E ele contando na sua mensagem que ele estava passando por um momento terrível. Uma dificuldade financeira imensa, não tinha nada para comer dentro de casa. Aí ele tinha um filhinho, uns 5, 6 anos de idade. Ele chamou o moleque e disse, vem aqui, junto com o pai. Pegou uma bolsa, colocou debaixo do braço. Onde é que nós vamos, pai? Nós vamos buscar comida. E saíram. Saíram de dentro da cidade, entrar a parte já do interior. Ele ia passando, ele sabia onde tinha um mandiocal muito grande. E ele disse, não tem outra coisa? Eu vou pegar umas mandiocas aqui, encho a barriga. Pelo menos por hoje está resolvido o meu problema. Chegou, quando ele foi arrancar os pés de mandioca, o gurizinho olhou para ele e disse, mas papai, o senhor sabe de quem que é essas mandiocas? Não sei não. Fique quieto, eu vou arrancar aqui, tu quebra e joga dentro da bolsa. Ligeiro. Mas papai, isso aí é pecado. Não. Nós estamos precisando. Pegue ligeiro você. E já tinha arrancado um dos pés. Ninguém está vendo, não se preocupe, ninguém está vendo. A palavra do Senhor diz, ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer, não se desviará dele.
O menino não precisou nem crescer, o menino olhou e disse: mas papai, Jesus está vendo. Jesus está vendo. Aí ele rapidamente disse: é verdade, Jesus. Se arrependeu do que tinha feito, abandonou tudo, pegou a sacola e voltou para casa, vazio, sem nada. Mas quando ele chegou na casa dele, a providência já tinha vindo. Se ele tivesse pegado? A tentação veio, ele estava cedendo. Mas antes, com a tentação, também dará o escape para que possais suportar. Qual foi o escape? O filhinho dele que estava ali. Um monge tibetano um dia chamou os seus discípulos e disse para eles: nós precisamos construir um templo aqui. Para nós meditarmos, fazer nossas orações, precisamos construir um templo em cima desta montanha. Mas nós não temos recurso nenhum. E a única solução que eu tive até agora é que nós devemos ir. Estão vendo a cidade lá embaixo? Todos eles olharam: sim, mestre, estamos vendo a cidade. Todos vocês vão pegar e vão ir lá na cidade e vão roubar o que vocês puderem, que vocês acharem que serve para nós construir o nosso templo, vocês vão roubar. Só que vocês tomem cuidado para que ninguém veja você. Porque nós devemos manter a boa aparência, as pessoas devem olhar para nós com respeito, que somos pessoas direitas, as pessoas olham para nós e se espelham em nós. Então vocês tomem muito cuidado. Aqueles jovens olharam e disseram: é um teste que o mestre está fazendo para ver se a gente consegue ser muito habilidoso, sarcástico, e ninguém consiga ver. Certamente premiará, galgará, dará uma medalha para quem conseguir trazer mais as coisas e se manjar. Montanha abaixo. Teve um jovem que ficou ali. Do jeito que ele estava, ajoelhadinho. Porque os irmãos já devem ter visto nos filmes, né? Assim, com ajoelhadinho, com os dois pezinhos assim para trás, assim, na frente do mestre, enquanto o mestre dá a ordem para ele, para depois ele levantar e ir. Ele ficou ali ajoelhado e não se moveu dali. O mestre dele olhou para ele, foi lá e disse: rapaz, tu não vai fazer o que eu mandei você fazer? Ele disse: não, mestre, eu não posso ir roubar. Não tem como eu fazer isso. Mas como? É só você cuidar para que ninguém veja. Ninguém vendo, está tudo certo, está tudo tranquilo. Afinal de contas, é para construir o templo aqui para a própria comunidade. Vai. Não posso, mestre. Mas por quê? Ninguém vai ver. Não, mas eu estou me vendo. Eu não sou só essa carcaça, eu sou espírito, eu sou alma e corpo. Eu estou me vendo, mestre. Aí o mestre disse: espere os outros chegarem. Eu vou colocar você sobre todos os outros. E eles nós vamos punir, porque eu ensinei para eles que não podem roubar. Em circunstância alguma. Deus, Ele sempre provê o meio, o escape, a solução. Ele está dizendo que a tentação que veio sobre nós não é sobre-humana. O texto que nós lemos diz que aquilo que os antepassados, que os filhos de Israel passaram, ficou anotado, ficou escrito para ser exemplo para as nossas vidas. Porque eles tiveram a chance, tiveram a oportunidade de vencer, de esperar, de serem pacientes. E esperar em Deus. Mas não, apressados, cheios de anseios, de desejos, se deixando dominar pela carne,
evitaram a Deus, transgrediram os mandamentos sagrados do Senhor. Jesus querido. Idolatria, prostituição, avareza, Oh, tanta coisa que tem. Ah, não, mas eu não sou idólatra. Quem disse? Sir Irmão Robson. Usar o irmão Robson como exemplo. Ele tem 2 filhos aqui. 2 bênçãos, 2 presentes que Deus deu para ele. Mas se ele não vigiar, se ele não cuidar, ele pode fazer os 2 filhos dele ser poste-ídolos para a vida dele e tirar a prioridade de Cristo. Eu tenho um tio meu que mora ali na cidade de São João Batista, o Ademir. Aquele sempre fazia uma brincadeira conosco, ele era ele é um homem muito inteligente. E ele comprou um Gol vermelho, 96, isso no começo dos anos 2000. Um carro praticamente zero, novo. 4, 5 anos de uso só. Vermelhinho. E ele brincava com nós às vezes estava correndo meio por perto ali, ou alguma coisa, ele botava as 2 mãos naquela careca e dizia: meu Deus, meu bezerrinho de ouro, vocês tomem cuidado. A mãe deve lembrar da brincadeira que ele fazia. Saiam daí, gurizada, até onde vocês riscaram meu bezerrinho de ouro. Fazendo uma referência ao povo de Israel, que lá no deserto construíram para eles um bezerro de ouro porque queriam ver o que estavam adorando. Porque eles não tinham nascido ainda da água e do Espírito. Eles só conseguiram ver aquilo que era matéria, que era palpável. Mas sentiram a necessidade oh, Senhor Jesus. de construir um bezerro de ouro para olhar para ele e adorar. Mas Deus veio e puniu severamente o povo. Devemos tomar cuidado para que a nossa casa, os nossos bens, não tomem a prioridade de Cristo. Que os nossos filhos não tomem a prioridade de Cristo. Ai, meu Deus, hoje eu não vou na igreja porque eu tenho que ficar em casa aqui com o meu bebê, tenho que dar atenção com o meu nenezinho, cuidado, tadinho aqui, não vou ir na igreja. Irmãos, não existe lugar melhor para você trazer o teu filho senão a casa de Deus. Aí você está tirando o direito dele de se estruturar, de acostumar com o ambiente, de aprender o caminho que deve andar, de ser instruído. Está o mal acostumando. Ficou frio, fica em casa. Ah, choveu, fica em casa. Cadê o esforço? Ah, mas adoeceu. Aí é outra história. Se não der mesmo para vir, pelo menos, lembre-se daquilo que meu pai falou antes aqui. Lembre-se que tu tens um Deus. O apóstolo Paulo disse: se houver alguém doente, chame os presbíteros. Chame-os para que vão e orem. E a oração da fé salvará o doente. Verso 9. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Tem gente nos que acha que se prostituir é só quando
o camarada sai ali, o camarada solteiro vai e pratica relação sexual com alguém que não é casado com ele, ou um adultério entre um homem e uma mulher, ou coisa dessa natureza. Não, irmãos, existe muito mais coisa que a gente prostitui no nosso dia a dia, que a gente mistura. Porque adulterar significa misturar. Pegar aquilo que é puro, que é uma essência, que é algo só, e botar alguma coisa a mais no nosso dia a dia. Não, mas eu já estou enjoado de escutar só hino. Eu vou botar uma música aqui para mim escutar. Cuidado. Está misturando? Não, mas eu tenho a oportunidade aqui de ouvir a palavra de Deus. Não, mas eu vou escutar um pouco de besteira para dar uma distraída. Está misturando. Não vos sobreveio tentação, senão humana. Ah, mas a carne é fraca. Mas o Espírito está pronto, diz a palavra de Deus. Pastor, mas eu traí minha mulher lá porque a carne é fraca. Não, você não traiu porque tua carne era fraca. Você traiu porque você enfraqueceu o teu espírito. Você não o alimentou da forma que devia ter alimentado. Talvez se você tivesse vindo todos os dias no culto, tivesse adorado a Deus, tivesse dedicado a buscar mais o Espírito Santo de Deus, tivesse consagrado, jejuado, orado, a tentação não ia vir do mesmo jeito. Mas você a resistiria e cumpriria a ordem que diz a palavra do Senhor: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que significa diabo, pastor Luiz? Tentador. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como que poderei eu resistir se eu não estiver preparado? Se eu não estiver estruturado? Pega um magricelo, 55 quilos de puro osso e couro, e tenta botar e segurar uma pedra de 100 quilos para você ver. Não vai resistir, não vai aguentar. Ela vai esmagar ele. Agora pega um camarada musculoso, forte, 120 quilos, rola a pé na direção dele, ele vai lá e segura. Vai sofrer um pouco, pode dar até uns berros, mas que vai segurar, vai segurar. Está preparado, se preparou, se estruturou, se fortaleceu. Não vos sobreveio tentação, senão humana. Irmão, se a tentação é humana e a providência para vencê-la é divina, por que erramos tanto? Por que pecamos tanto? Por que nos atrasamos tanto na nossa jornada? A falha está em Deus? Não. A culpa está no diabo? Também não. Em quem? Em nós. Moisés chamou um dia o povo, deu-lhe dedo na cara deles e disse: diante de vós está a vida e a morte. O que vocês vão querer? Hoje, ali em Planalto até deu uma provocada nos obreiros que estavam ali. É fácil servir a Cristo? Não é fácil, eu concordo. Mas qual que é mais fácil? É
servir a Cristo ou servir ao mundo? Irmãos, os crentes foram ensinados que é mais fácil servir ao mundo do que servir a Cristo. E estão errados. É muito mais fácil servir a Cristo do que servir ao mundo. Jesus querido. Mas não, você está maluco da cabeça. Não. Experimente. Tirar o teu tempo de oração todos os dias, de leitura da palavra, de meditação da palavra, servir a Deus, obedecer a palavra de Deus. Para você ver, a tua recompensa, o teu salário será a vida eterna. Glória a Deus. Agora experimenta não fazer o que o diabo manda, se você for servir a ele. Ele mata. Ele arrebenta com você. Ele te destrói. Ah, mas as orgias do mundo, as baladas, as coisas que o mundo proporciona é uma maravilha. Mas qual que é o salário do pecado? A morte. Mas qual que é o dom gratuito de Deus? Vida eterna. Ah, mas não é fácil. Sim, não é fácil. Mas Jesus disse: o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Carregar a culpa e o peso do pecado, irmãos, é muito pior. Porque quem carrega a culpa de pecado não dorme direito, não tem paz com Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem tranquilidade, adoece, fica preocupado se vai morrer. E se o médico diz para ele: tu vai morrer, ele fica preocupado, para onde que eu vou? Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele vive uma vida tranquila na presença de Deus. Porque o profeta Isaías disse que ele é o príncipe da paz. Ele tem paz com Deus. Ele tem alegria dentro de si. Ah, mas o mundo está virado do avesso. Mas eu estou andando com Jesus. Ah, mas a tentação está forte, mas eu estou firme em Jesus. Está difícil? Tá. Mas eu te garanto, andar com Cristo é muito melhor. Porque a tentação é humana. Mas o livramento, a providência, é divina. E se a providência é divina, a palavra do Senhor diz que muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É garantia de vitória. Andar com Cristo é muito melhor. Viver para Cristo é muito mais fácil do que viver para o mundo. Porque o mundo, quando cobra, o preço é alto. O preço é a morte, é a desgraça. Pode custar a tua família, pode custar os teus bens, pode custar os teus filhos, pode custar aquilo que você mais ama, pode custar a tua vida. Senhor Jesus, aleluia. E a palavra do Senhor diz, Jesus disse, que aquele que tentar ganhar esta vida terrena, quem quiser ganhar esta vida terrena vai perder. Mas ele disse, mas aquele que preferir perder a vida terrena, por amor de mim, por causa de mim, para viver em mim, para estar comigo, ele disse, vai conseguir a vida eterna. Oh, Senhor Jesus. Ponha na tua mente, grave no teu coração este texto, esta palavra desta noite. Amado Jesus. Quando a tentação vier, clame por Ele. Clame por Jesus. E diz: Senhor, só Tu podes. Porque nós, irmãos, a nossa carne, o velho Adão, é inclinado às coisas do mundo. Mas se o nosso espírito for alimentado por esta palavra, se nós vivermos por esta palavra, tivermos ela cravada dentro de nós, pode vir a pior tentação
tentação do mundo que vier, Cristo nos fará vencedor. Nele nós venceremos. Glória a Deus. Nós precisamos estar nele. Ele precisa estar em nós. Grave isso no teu coração. Viver em santidade. Viver pureza de espírito. Andar na presença de Deus. Não vai te garantir que você será rico aqui na terra. Não é garantido que você não terá tribulação, luta. Mas é garantia de uma coisa. Que quando você abrir a tua boca e clamar, Ele te responderá. E quando o inimigo se levantar contra a tua vida e você dobrar o teu joelho, o céu se voltará para ti. É garantia de que quando você cruzar os teus dedinhos no peito e tua alma for tirada do teu corpo e essa carcaça ficar para os vermes devorarem, você terá um lar garantido lá do outro lado e a verdadeira riqueza tua estará lá. Senhor Jesus. Andar em santidade, viver em santidade, obedecer a palavra de Deus é vida. Viver para o mundo, desfrutar de tudo que no mundo há, de toda a imundície, de toda a porcaria que o mundo tem. Pode ser gostoso, mas você já ouviu aquela frase que todo médico, principalmente nutricionista, gosta de dizer? É gostoso, mas não é bom? É gostoso, mas não presta. É gostoso, mas vai te matar. Bom é Deus. Bom é estar com o Senhor. Bom é estar diante dEle. Bom é aprender com Ele. Bom é viver para Ele. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé.